Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Aqui é Rafa Oliveira, para quem não me conhece. Então, hoje eu irei estar falando um pouco sobre a experiência que eu tive com a medicina da ayahuasca, mais especificamente ontem. Mas se você estiver vendo esse vídeo em algum outro dia, eu consagrei a medicina dia 29 de setembro. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Compartilhar a minha experiência, um pouco de como foi para mim, o que aconteceu. E eu acho que esse vídeo pode ressoar com algumas pessoas, se compartilhar, né? Acho que é muito importante a gente compartilhar nossas histórias. Eu não tenho a menor ideia de quantas pessoas eu vou alcançar, mas tenho certeza que o universo vai entregar para aquelas pessoas que já estão dispostas, estão conectadas e trazer um pouco dessa experiência incrível, né? Para mim, eu já consagro a medicina fazem três anos. Comecei a consagrar em 2021. Então, de lá para cá já foram alguns rituais que eu participei, então muita coisa foi mudando e muito aprendizado, né? Então, acho que é um assunto muito legal de trazer. Eu não vou entrar a fundo o que é a medicina, mas no meu processo que eu tive e que foi muito especial. Então, para começar, eu acho que o começo, né, é sempre muito importante. E o que aconteceu? Então, eu não sei para quem já consagra, se já aconteceu, provavelmente já. Mas sempre acontece alguma coisa, assim, ou durante a semana, né? Tem gente que tem uns piripaque, tem algumas coisas que vão acontecendo. E pode acontecer no dia mesmo. Então, mas durante a semana tava tranquilo para mim. Mas quando chegou no dia que eu tinha que ir até o lugar, e eu vou até mostrar aqui para vocês o lugar, né, como é que foi, bem um pouquinho, uma breve demonstraçãozinha assim, que foi num sítio, numa cachoeira, e aqui tá o lugar. Ah não, pera, eu entrei numa cachoeira antes. Eu tenho que rir, né, pessoal, porque as coisas, eu botei o endereço, achei que tava tudo certinho, fui lá e eu entrei uma antes da que era pra entrar. Só que essa que eu entrei era bem bonito o lugar também, só que tinha uma descidona assim. E eu, né, eu fui, acreditei. Não quis ouvir minha intuição, porque será que é aqui mesmo? Antes de entrar. E era uma descidona e eu cheguei lá, daí eu perguntei onde é que era pro senhor que ficava na entrada, daí ele, tem um senhor lá no fundo que vai fazer umas coisas, mas não era o nome da pessoa que eu tava indo, que é o responsável, né? E eu, não, mas acho que quando veio ele registrou no nome de outra pessoa, eu tive até que pagar pra entrar. Eu achava, mas ele não falou nada que tinha que pagar, mas paguei. Daí eu fui lá ver, fui com o carro, tinha um lamaçal que eu quase fiquei atolado. Eu já começou a dar um desespero assim, será que eu, imagina se eu atolo aqui, o que eu faço? Mas deu tudo certo, não era lá, e eu voltei, tive que estornar o valor que o cara me cobrou pra entrar. E começou assim, começou desse jeito, mas eu cheguei lá, tudo certinho, depois eu ia chegar bem, assim, eu queria chegar um pouco mais cedo mesmo. Ainda bem que eu fui mais cedo, né? Porque se eu chegasse muito em cima do horário, talvez eu ia me atrasar mais ainda. Mas eu cheguei lá, encontrei as pessoas que, né? As pessoas com quem eu convivo, que fazem parte da minha egrégora, né? Que estão ali nesse mesmo processo que eu compartilho, né? Então, eu resolvi fazer diferente nesse ritual.
eu resolvi fazer rapé antes. Não sei se todo mundo conhece a medicina do rapé, mas é uma medicina que a gente assopra no nariz, né? E aí eu resolvi fazer isso, eu nunca tinha feito isso antes, até porque desde 3 anos atrás pra agora, muita coisa mudou. Então, eu já tinha feito rapé várias vezes antes, só que eu tinha um pouco ainda de... não estava tão conectado com essa energia. E dessa vez eu senti que ia ser interessante fazer. Porque eu queria ver também como é que seria o processo, se eu talvez entraria mais rápido na força, com a ayahuasca ou não. E não foi tão diferente assim. Acabou que eu tomei também, na real, um pouco menos da metade de um copinho, porque, sinceramente, o lugar que a gente estava já tinha uma energia muito forte. Então, não foi tão necessário. Eu sei que, né, enfim. Pra tomar ayahuasca, precisei ir no banheiro. Ser sincero com vocês. Então, fui dar uma leve, né? Enfim, tive que ir no banheiro antes, consagrei a medicina. Eu não faço ideia de quanto tempo se passou até que a minha força entrasse, né? O que é essa força, né? Quando tu começa, pra mim, a força é quando eu começo a ver as mirações, começo a ver as coisas quando eu tô de olhos fechados. Então, levou um certo tempo, até achei que eu ia precisar tomar um fiozinho a mais, né? Tomar um pouquinho mais de ayahuasca para entrar na força. E não foi o caso, porque o lugar que a gente estava tinha uma sombra, né? No começo, assim, era de manhã, então a gente consagrou umas 10 horas da manhã e tinha uma sombra. E aí tá, tudo bem. Eu foi vindo o processo, assim, um processinho, e eles falavam assim, daí eu comecei já a me conectar um pouco, e me vinha assim, tu só vai entrar mesmo na força quando o sol te cobrir inteiro e não deu outro. Mas o que aconteceu, né? Eu levei protetor solar, passei na cara, mas mesmo assim eu passei, a gente ficou um pouco mal. Levei, olha só o tubo. Tá praticamente cheio isso aqui, ó. Tá praticamente cheio. E eu passei sol na cara. O que aconteceu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o resultado. Pois é, me queimei. Porque eu fiquei, acho que, não sei quantas horas no sol. Mas tava, claro, na força é muito diferente. Pra quem consagra. Claro, né? Tem muitos rituais que são de noite e outros de dia. Eu gosto muito dos dois. Acho que é uma energia diferente para cada um. Então é uma conexão diferente, vem coisas diferentes e também a influência do lugar. Mas, assim, eu tenho um gostinho pela manhã. Eu gosto do sol, assim, o sol traz uma energia muito forte, muito boa. Então eu comecei a ter as mirações. Logo depois que veio o sol, começou a vir uma força, né? Que eu não sei como é que é para cada um, como é que é para vocês. Enfim, para mim normalmente começa como se fosse assim uma força que vai vindo, subindo, que tipo parece que me desdobra. Então meio que parece que eu saio do meu corpo, né? E aí começa a vir as mirações e começam a me mostrar. Que dá uma força assim, e eu também sei, pra mim, né? Meio que é um padrão. Não é sempre que acontece também, mas é como se eu tivesse quase pra vomitar, assim. Mas não chega a esse ponto, né? E logo de cara, a primeira coisa que me veio foi que eu ia ter mais uma filha. Então, sério, ou uma loucura, mas me vinha assim muito forte, né? E isso é uma coisa que eu não sei, às vezes eu vou compartilhar, é claro, a gente tem que ser o mais sincero sobre a minha experiência. Se for para acontecer, estamos de braços abertos, eu estou de braços abertos, porque da outra vez que apareceu a minha filha, a Ayla, foi praticamente a mesma coisa, assim. Me veio um monte de cor, daí começou a predominar mais o rosa, assim,
e daí me apareceu uma bebê, e já me apareceu o nome, e aí já foi. Então, vai saber, né? Pra mim, a ayahuasca mostra os caminhos que vão sendo percorridos. Pode ser que a gente trilhe eles ou não, as coisas podem acontecer, a gente ainda tem esse livre-arbítrio, né? Sobre as coisas. Mas foi isso. Tipo, essa foi a primeira parte. Depois, eu não vou saber contar muito bem, porque o que acontece? Existe um espaço de expansão tão grande de consciência que fica muito relativo o que aconteceu antes, depois, porque, né, as coisas, ao meu ver, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, mas enfim. Eu sei que antes de eu entrar mesmo na força, me vinha muito assim que eles já estavam, os meus guias, meus mentores, minha egrégora de luz, já estava me limpando, já estava me preparando para receber a força e tudo mais, e que eles estavam meio que abrindo a linha do tempo. Então, me vinha isso. Tem coisas que eu vou falar, pode ser que faça sentido, que é verdadeiro ou não, mas pra mim foi o que veio e é o que eu tô compartilhando com vocês. E me veio muito depois, então pareceu uma conexão muito forte com o meu eu superior. Isso foi, acho que é talvez a primeira vez que eu senti dessa forma mesmo. Parecia um ser meio que, eu não tenho certeza como é que era, mas ele parecia ter umas trombas, mas ao mesmo tempo, ou parecia uma máscara de oxigênio, sei lá, um negócio muito louco. E me vinha muito forte, né? Pra eu seguir nessa caminhada que eu tô, de muita luz, trazer muita luz para as pessoas, assumir quem eu sou de verdade. E é isso que eu tô fazendo aqui, por isso que eu tô trazendo esse vídeo, eu acho que é muito importante. Então, eu até me arrepio agora de poder falar isso, mas é trazer toda essa luz, poder levar as pessoas por um outro caminho de muita iluminação. Não uma ascensão, né? Mas uma iluminação que tu possa trazer mais felicidade para as pessoas. Então, foi uma conexão muito linda, muito profunda. E agora, eu sei que eu fiquei muito... Daí como tinha cachoeira, tipo, de ir lá tomar banho de cachoeira, e eu já tinha... Sinceramente, eu não consegui lembrar de tudo para trazer para vocês. Porque me vem muita informação ao mesmo tempo, às vezes, e isso vai, né, meio que se perdendo. Então, eu acabei estando ainda um pouco na força, e ali onde eu consagro, ele normalmente passa de 1 em 1 hora, um fiozinho de ayahuasca para te tomar, continuar na força. Eu ia tomar um fiozinho, mas eu sentia que eles pediam para eu ir tomar um banho de cachoeira para poder me hidratar, me limpar, né? Porque a água tem uma energia muito forte de transmutar essas energias negativas que estão na gente. E eu fui lá, descendo bem devagarinho, que tinha uma escadaria bem grande. Tá, bem grande não tanto, mas tinha uma escadaria, então era num lugar mais baixo. E eu fui indo devagarinho. Eu sei que era uma energia muito gostosa. O banho era muito gelado, mas fui lá, firme e forte. Acho que foi muito bom poder ter ido lá, me refrescar, porque eu tava já no sol não sei quanto tempo. E eu fiquei lá um pouco, né? Me conectei bastante com a água. E aí eu subi de novo e me vinha, né? Vamos tomar mais agora sim, né? Depois de ter ido lá embaixo, tomado um pouco de água, tomado um banho, né? Tomar um fiozinho agora pra voltar, entrar na força. Daí eu fui um pouquinho, porque daí tinha uma fogueira, daí eu fui um pouquinho perto da fogueira, senti uma vontadezinha de dançar. Aí eu vi que tinha gente, porque daí era um ritual cigano, um acampamento cigano. Então
tinha algumas pessoas que estavam jogando carta. E aí eu senti de ir, né? Perguntar. E aí me veio de perguntar, então, sobre as minhas questões financeiras, né? Como é que estavam. Então, ela foi lá, jogou. Ela também estava na força, então acho que tem uma conexão bem forte. É muito interessante isso, né? Começa a vir. E aí ela falou que o dinheiro, pra mim, estava vindo de várias formas, meio que pingado, né? Não estava sendo um fluxo constante. E ela falou que era uma questão de permissão e de merecimento. Então, uma permissão de eu aceitar, sim, me permitir receber dinheiro, ser próspero, ser rico. Eu fazer diferente dos meus ancestrais, um pouquinho diferente, mas que eu possa ser próspero, né? Continuar honrando eles e ser próspero. E ao mesmo tempo uma questão de merecimento, né? Se eu mereço de verdade, se é uma questão que a gente falar que a gente merece é uma coisa, né? Mas a gente sentir de verdade que a gente é merecedor de tudo aconteça de bom na nossa vida é outra. Então veio muitas essas questões e é muito importante a gente trabalhar isso. Então já estou trabalhando, já estou acreditando cada vez mais que é possível, sim. E foi praticamente isso. Eu até vou abordar isso num grupo que eu vou fazer este mês agora de outubro, estas questões. Então já fica ligado para não perder essas oportunidades, né? Que o universo, se eu estou te entregando agora isso, se você está aqui ainda vendo, quem sabe não é para você também. E eu voltei, me sentei onde eu estava, deitei um pouquinho e voltei um pouco na força. Não lembro o que aconteceu muito bem, mas aí me veio de tomar um pouquinho a mais de ayahuasca para entrar de novo bem na força. Só que eu já estava num processo meio louco. Na realidade eu até senti uma vontade no banheiro, daí eu estava indo em direção ao banheiro e eu peguei e no meio do caminho eu fiquei, tá, mas onde é que eu tô indo mesmo? Sabe? Eu tava indo bem, mas eu nem tô com vontade de ir no banheiro. Eu sei que nesse meio do caminho eu tava quase vomitei, assim. A ayahuasca que eu tinha tomado, a primeira dose, não sei como eu segurei. E bem pertinho tinha uma árvore, que eu vou mostrar aqui. Tinha essa árvore aqui. E eu não sei, me conectei muito com essa árvore. Foi um processo bem louco, assim. Eu fui lá, abracei ela, me conectei. Comecei a receber, assim, né? Como é muito louco, assim. A árvore, ela veio pra cá ser uma árvore. Então, tipo, ela aceitou ser uma árvore e ela tá lá, crescendo, expandindo, evoluindo, né? Crescendo. Ela tá só crescendo, é uma árvore que só cresce. E me vinha muito isso de, tipo, cara, a gente também tá aqui, a gente tem que aceitar quem a gente é. Muitas vezes a gente está fugindo de quem a gente é e por isso a gente não está crescendo, por isso a gente não está expandindo, a gente acaba se desconectando da gente. E isso é muito importante, a gente estar nesse aceitar, né? E só sermos quem nós somos. E com isso veio o crescimento. Isso é muito... Foi uma conexão bem interessante assim que eu tive. Eu nunca tinha me conectado assim com uma árvore antes. Enfim. Aí eu voltei realmente para tomar daí a segunda dose. Daí eu tomei e logo em seguida já vomitei, não caiu muito bem. Eu vomitei tanto que eu acho que eu vomitei até a bile. Não sei se alguém já passou por isso também, de vomitar a bile. Eu sei que no Cambô esse é o processo, né? A gente toma bastante água e, né? Não sei se também conhecem o Cambô. Nunca fiz,
tenho intenção já, em algum momento vou fazer, mas eu vomitei a bile e sinceramente é uma coisa que fica um gosto bem forte, mais forte, não sei se vocês também quando tomam ayahuasca, como é que é o gosto pra vocês, pra mim fica um amargo assim, bem forte, bem intenso, mas a bile ela é um gosto que fica na boca tão forte, tão intenso, que não sai depois, assim, então tive que tomar água logo em seguida e enfim. Mas é importante às vezes também a gente fazer essa limpeza, porque a gente acaba comendo tantas coisas desnecessárias, não só comer coisas, né, mas as coisas que a gente sente, a gente guarda, né, então botar pra fora é bem interessante. E aí eu voltei, no caso acho que eu me conectei com algum uma entidade, sim. Daí eu comecei a comer uma bergamota, de um jeito bem diferente, assim. Então, tava ali, não sei se acho que era o meu mentor, enfim. Não cheguei a perguntar, isso é uma coisa ainda, às vezes, que eu entro no processo e acabo só indo, assim, eu não... Porque tem pessoas que vão perguntando, né? E é interessante, porque a resposta vem numa fluidez, né? Mas eu só fui indo e eu acabo entrando num fluxo que eu acabo até esquecendo de perguntar. E claro, eu também começo a fazer movimentos, não sei, enfim. Aí eu sei que chegou um momento que eu já tava bem cansado, assim. Daí eu tava deitado mesmo, de qualquer jeito, tava bem engraçado, de bruço. E aí veio uma pessoa perguntar se eu não queria sair dali, porque né, eu já estava há muito tempo no sol, estava desidratando. Daí ela me levou para uma sombra e eu fiquei na sombra. Foi bem interessante, sim. Aí eu sei que eu estava deitado lá, e aí veio um desses meus amigos que estavam lá. Eles iam descer lá pra cachoeira de novo, e aí eu acabei indo. E foi bem, um processo bem louco também, assim. A gente foi meio que abraçado um no outro, né? Porque eu tava meio... E foi bem legal, assim, de estar abraçado e ir indo cada um passinho, devagarinho, meio que em sincronia. Como é importante a gente estar meio, às vezes, conectado com outras pessoas que estão indo na mesma direção que a gente, porque quando a gente acaba saindo um pouco do eixo, a pessoa acaba te puxando de volta, né? Que nem as vibrações. Por exemplo, se tu tá aqui vendo esse vídeo é porque de alguma forma as nossas vibrações estão conectadas, tu se conectou de alguma forma com isso. Então é a mesma coisa, tá andando, sai um pouquinho, mas o outro tá indo, tu volta. Da mesma forma, se o outro sair, tu tá indo, ele volta. Então foi um processo bem interessante, assim. Eu acabei não fazendo também rapé durante o processo, porque até me veio uma hora, assim, se tu quer acessar essa parte aqui, tu pode fazer um rapé, mas também, né, não é necessário. E é sempre uma briga, assim. Eu tomei a segunda dose mais porque, tipo, eu tinha falado que eu ia tomar um fiozinho e daí me vinha muito assim, porque isso é um processo muito grande, né? O nosso ego acaba fazendo, né, querendo fugir, às vezes, tipo, não tem necessidade, né? Pra que vai tomar mais uma dose? Não tem mais nada pra te ver. Eu, não, mas vamos lá, eu falei que eu ia. Mas daí eu também fico naquela posição de tipo, mesmo que eu tenha falado que eu ia, eu posso mudar minha posição de novo, de não querer tomar. Talvez eu realmente agora não sinta mais essa necessidade de tomar, eu já tô um pouco melhor. Mesmo assim eu tomei, né, enfim. Eu sei que a gente desceu lá e ficamos mais um tempo e eu me conectei bastante assim com o processo na cachoeira. Muito intenso, porque uma cachoeira era muito forte, assim, ali a parte que dava, né, água. Porque a música tava lá em cima, a gente nem ouvia, eu ouvia só o barulho da cachoeira de tão forte, era muito lindo. E aí eu voltei, e eu sei que eu fui comer. Eu acho que eu nunca comi tanto depois de uma consagração. Acho que foi bem louco, eu não sei até agora o motivo real. Tipo, claro, a gente acaba comendo porque a gente normalmente quer fugir de alguma coisa. Dependendo assim, se a gente come muito
sem pensar, só por comer, a gente tá, né, buscando outras coisas. Mas eu acabei comendo ali, não sei se também tava muito na energia de herê, assim, né, porque tinha muita bolachinha, muitos docinhos, enfim, foi... Mas eu ficava lá mascando, era um roedorzinho. E aí eu sei que também me veio durante o processo, né, o quanto a gente acaba se auto-sabotando, principalmente durante o período que a gente tá no dia a dia, né. Aquele momento que eu tava de expansão de consciência, eu ficava pensando como é que eu trago tudo isso que eu vivi neste momento pro meu dia a dia, sendo que vai assim, ó, vai se fechando de novo, né? Isso era muito louco, porque o que acaba acontecendo no nosso dia a dia? A gente está sempre rodeado das pessoas que a gente convive e a gente vai tomando meio que ações automaticamente, vivendo a vida como, né, sem se importar muito com a gente, né? Então a gente acaba muitas vezes entrando em julgamentos e tudo mais e acaba se perdendo. E a gente acaba querendo fugir também da realidade de assumir os nossos compromissos, porque, claro, e também me vinha muito que as coisas vão sendo mais gradualmente. Porque se a gente acaba, por exemplo, eu acabo jogando no celular às vezes, né? Meio que fugindo ali do que está acontecendo, ou só para desligar mesmo. Enfim, se eu acabo tenho esse corte muito rápido, muito abrupto, assim, por assim dizer, né? Pode ser que tenha um efeito rebote e eu acabe voltando porque já aconteceu isso, eu já passei por essas situações. Então a gente acaba entrando nos lugares um pouco delicados, mas que as coisas vão gradualmente acontecendo. Então já comecei, né, desde a semana passada mesmo, a ler, né, um pouco mais, fazer exercício para me conectar, para ter um bem-estar. Então isso é muito importante a gente trazer para nossa vida. A gente exercitar o nosso corpo, trazer força para ele, trazer energia para movimentar tudo isso. Então é muito importante isso. E numa das últimas vezes, acho que eu desci na cachoeira, eu sei que eu voltei sozinho também. Sei que pode ser um pouco meio que o andar da carruagem já mudar de direção, assim. Mas eu tava subindo sozinho, bem devagarinho, e me vinha muito assim, cara, quanta energia tu tem, quanta força tu tem, tá subindo aqui, degrau por degrau, e tá indo. Continua acreditando em ti, continua trazendo vida para as coisas que tu faz, e as coisas vão acontecendo, porque por mais que eu tivesse cansado já faziam 5 horas que eu tava lá, tenho quase certeza que já era 15 horas quando eu fiz isso, porque na minha cabeça eu fui olhar a primeira vez o celular e achava que era umas 4 horas, e era 13, então provavelmente era mais ou menos por volta desse horário. E a gente tá lá, tendo força, a gente é muito aqui, ó, o nosso... aqui, o nosso mental não sabota, né? Então, isso é muito louco a gente trabalhar isso. E eu acho que é um pouco disso que eu queria trazer pra vocês. Talvez seja dividido em 2 partes, né? Esse vídeo eu não tenho certeza. Mas foi bem legal. Acho que uma coisa que eu posso trazer é que a ayahuasca, ela é pra todos, mas nem todos são pra ayahuasca. Então, você tem que estar muito de braços abertos, de coração aberto, para receber essa medicina, receber o que tu tem para receber naquele momento, né? Porque a gente às vezes quer uma coisa, mas na realidade são outras coisas que têm que nos ser mostradas, e é muito importante. Então, fui bem nessa intenção de me mostra que eu preciso realmente olhar dessa vez, o que eu não estou enxergando, né? Porque muitas vezes a gente se fecha, a gente não consegue enxergar de verdade o que está acontecendo na nossa vida. Teve mais algumas coisas, mas eu realmente não lembro direito. E
a ayahuasca é uma experiência que eu realmente diria que pelo menos uma vez na vida cada um tinha que ter. Só pra ter uma dose, né, de si mesmo, de se conhecer. Mas, acho que é isso. Então, gratidão a todos, gratidão a quem chegou até aqui no final. Espero que tenham gostado dessa minha experiência, espero que talvez em algum momento tenha se conectado com você, você tenha passado a mesma coisa. E até a próxima! Deixa o seu joinha, compartilha, gostei, é isso aí. Se inscreva no canal.